bem? A paz de Jesus esteja com você. Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Sou Wilson Santo, evangelista, e trago para você um assunto de grande relevância que se trata da revolta de Lúcifer contra Deus. Ele se rebelou contra Deus nos céus. O assunto é de grande importância para todos nós que vivemos nos últimos dias. E vou orar, depois em seguida estarei falando sobre esse tema de grande relevância. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela mensagem que tens para cada um de nós, porque o Senhor nos revelou a queda de Lúcifer no céu e a sua derrota também por Jesus na cruz. Mas a igreja precisa vencê-lo, no nome de Jesus. Então peço a Ti, Senhor, que nos guie nessa jornada espiritual. No nome poderoso de Jesus. Amém. O que diz a palavra de Deus? Lá em Isaías 14, 12 a 14, lá diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Esse é um assunto interessante. Um exame de várias passagens bíblicas revelam que a queda de Lúcifer se refere à sua rebelião contra Deus. A palavra Lúcifer é um nome latim e não aparece na Bíblia. Isso é preciso você entender. É um nome latim. O nome latim chama-se Lucífero. Faz parte da tradição religiosa. Segundo estudiosos, significa portador de luz. Lux significa luz. Trazer, aquele que traz luz. É chamado de estrela da manhã, Vênus. Aquela estrela que aparece ao amanhecer, né? Aquele brilho no céu, é a estrela Vênus. O termo aparece 2 vezes em Isaías, 2 vezes. É interessante esse tema. Jerônimo, nosso pai da igreja, usa em sua tradução da Bíblia para o latim a palavra Lucífero, referindo ao rei da Babilônia. Então, nós podemos entender que se trata de uma metáfora para representar o anjo rebelde, aquele que se conspirou contra Deus no céu. O interessante é que o tema aparece também na carta de Pedro, 2 Pedro 1,19. Lá diz assim: estrela da manhã. E temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Amém, aleluia. No original, em hebraico, é dito sobre a estrela da manhã. Lúcifer é um nome dado a Satanás, né? Antes de ser Satanás, é claro, ele era um anjo portador de luz mesmo. Ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Algumas traduções antigas mencionaram a palavra Lúcifer para o anjo que se tornou mau. Nesse caso, ele recebeu um nome que não tinha antes, né? E esse nome que ele recebeu foi associado ao diabo mesmo. Ficou associado ao diabo, por causa da interpretação da profecia de Isaías contra o rei de Babilônia, né?
E ali também é a metáfora da estrela da manhã, né? Na profecia de Isaías 13:14, o capítulo 13:14, Deus enviou uma mensagem condenatória à Babilônia, que oprimiu o povo de Israel durante vários anos, né? Babilônia, no passado, foi um grande império, forte e conquistador. Os reis de Babilônia foram famosos, incluindo o rei Nabucodonosor, que foi o principal deles, né? O rei Nabucodonosor, ele era um rei muito orgulhoso, arrogante, mas ele foi um rei que transformou o Império Babilônico em um império grandioso, e ele se tornou famoso no mundo antigo, né? Na antiguidade. Assim, essa representação é idêntica ao anjo rebelde, intitulado de Lúcifer, que é arrogante e se colocava como um Deus, tentando usurpar a glória que só pertence a Deus. Ele disse assim: estabelecerei o meu trono. Ele não tinha trono nenhum. Ele diz: o meu trono, acima das estrelas, para que todos pudessem adorá-lo. Então ele era muito orgulhoso mesmo, muito arrogante. Que não há passagem na Bíblia que Jesus tenha tido tanta pretensão assim, dizer assim: o meu trono está acima do Pai. Não. Jesus sempre falava que sentarei ao lado do Pai. Mas Lúcifer não. Lúcifer ele não queria sentar ao lado de Deus, ele queria estar acima de Deus, nas alturas, acima das estrelas, né? Nesse capítulo ele mostra que a pretensão dele é roubar os atributos que pertencem a Deus. E ele, sendo um anjo criado, ele teria que entender que toda a glória que ele recebeu foi de Deus. A sabedoria, a beleza que ele tinha, né? Ele tem ainda, né? E tudo isso ele deveria agradecer a Deus pela glória que ele recebeu, pelos cargos que ele tinha lá nos céus e a vida que Deus lhe deu. Entretanto, ele queria ser igual a Deus, mas não queria o caráter de Deus. Ser igual a Deus, muitas pessoas querem ser igual a Deus. E devemos ser assim, mas no caráter. Temos o mesmo caráter de Deus. A Bíblia fala que nós devemos imitar a Jesus. Andar como Jesus andou. Então nós temos que ter o caráter mesmo. Mas Lúcifer, não. Ele queria ser superior. Ele queria estabelecer um governo dele, para tentar reformar o governo de Deus. Ele achava que o governo de Deus não era legal, havia algo ali contrário às suas opiniões, e ele queria então ser um governador do universo, para dominar tudo, né? E assim ele confiou em seu poder para obter pela mentira, conseguir conquistar a simpatia dos anjos para o seu propósito. Ele queria o seu trono grandioso, que seria um reinado sem obediência à lei de Deus. Ele colocou dúvida quanto às leis de Deus. Ele dizendo que as leis não precisariam serem obedecidas, porque os anjos não precisariam de uma lei, porque eles já eram perfeitos. E isso era um grande equívoco, porque o sucesso deles, de todos os cidadãos dos céus, era mediante a lei de Deus. A lei de Deus faz parte do próprio caráter de Deus, foi estabelecida pelo próprio Deus. E todos os seres celestiais prestavam honra ao Deus Criador do universo, obedecendo todas as leis que Deus tinha estabelecido. Mas Lúcifer
se tornou contrário. Ele começou a combater o governo de Deus. E assim ele causou uma desordem no céu. Ele procurou então, através da mentira, denegrir a imagem de Deus, impedindo que Deus fosse como ele é, honrado, engrandecido como Criador. E ele estava tentando se tornar um ser acima daquilo que Deus estabeleceu para ele. O orgulho encheu o coração de Lúcifer e ele estava prestes a ser expulso dos céus por causa disso, porque ele causou desordem, ele procurou, através da mentira, pregar contra Deus nos céus. E assim, seu fim seria a humilhação e a destruição final. É uma profecia apresentando a queda de Babilônia. Quando fala o profeta, né? Isaías fala sobre a queda de Babilônia. Essa queda de Babilônia, ela aconteceu mesmo, porque Babilônia deixou de existir. Outros reinos tomou o lugar de Babilônia, né? E assim o reino Medo-Pérsia conquistou Babilônia, depois eles mesmos foram conquistados pelos gregos, e assim o império caiu, veio o Império Romano, e todos os impérios que se colocaram contra Deus, eles foram destruídos, deportos, né? Foram deportos, foram tirados. Mas o Deus do universo continua para sempre, o seu reino não tem fim, é um reino grandioso. E nós vemos que o ser humano, quando ele se torna orgulhoso, ele se torna arrogante também, se torna vaidoso. E aí é um grande pecado diante de Deus. Então, a humildade é o valor mais sublime do universo. Jesus, sendo Deus, se transformou servo. E através dele, todos nós podemos fazer parte do reino de Deus, participar por toda a eternidade do reino de Deus, por meio da humildade de Jesus. Ele viveu aqui na terra como servo, mas Satanás não. Ele jamais se humilhou diante de ninguém, nem de Deus, porque ele é orgulhoso, né? E aqui o orgulho de Lúcifer levou ele à queda. Então é uma metáfora, né? Sobre a estrela da manhã. Mas antes dele ser o anjo mau, Satanás, ele era um anjo bom. Diz que era perfeito em todos os seus caminhos. Como a coisa boa pode se tornar má? Eu faço a pergunta. Muitos fazem essa pergunta. Como algo bom se torna mal? Ora, é um mistério. A Bíblia diz que o mal nasceu no coração desse anjo. Ele que era um anjo bom, amável, de semblante suave, havia uma luz em volta dele, no semblante dele, em redor dele, e quando ele andava, aquela luz resplandecia para todo lado. Então, ele realmente era um anjo poderoso, abaixo de Cristo. Mas ele se tornou orgulhoso, o poder subiu na cabeça dele, né? E aí, então, ele veio a desonrar a quem o criou, né? E ele se tornou agora Satanás, o adversário de Deus e de seu povo. Todos aqueles que professam servir a Cristo são inimigos de Satanás e são atacados por ele 24 horas. Então é preciso que as pessoas que se entregam a Cristo possam saber que ele está num campo de batalha. Lúcifer está em guerra contra Deus. Ele é um adversário forte, mas Jesus o venceu na cruz. Ele tentou matar Jesus, para tirar Jesus, porque o ódio dele era contra Jesus. Porque quando o Pai, em uma convocação lá no céu, convocando os anjos, para dizer alguma coisa para os anjos relacionada a seu filho,
Deus diz para todos os anjos: olha, esse é meu filho, ele é igual a mim, que todo o céu o adore como Deus, e presta honra e glória a ele, porque ele é igual a mim, ele é semelhante a mim. De agora, ele está, quer dizer, acima das ordens celestiais. Mas Satanás não gostou, Lúcifer na época não gostou. Ele achou, ficou incomodado com essa declaração de Deus. E ele então discordou de Deus, porque ele achava que Deus não deveria ter escolhido seu filho para comandar as hostes dos anjos do céu, para ser o comandante. Ele que queria ser o comandante no lugar de Cristo. Ora, veja bem, Jesus antes não chamava Jesus, em vez de se chamar de Jesus aqui na terra, depois da encarnação aqui, né? Mas lá no céu, ele era o Filho de Deus, né? Então, ele tinha primazia, ele era o próprio Filho de Deus. E Satanás, então, queria tomar o lugar dele. Então, veja que a pretensão dele chegou muito longe. Tentar tirar o príncipe, que Jesus era considerado um príncipe no céu, né? O pai e o filho no céu ali trabalhavam juntos, sempre estavam unidos ali, né? E estava sempre no governo do universo. Agora pensa bem, e Lúcifer era um anjo criado, ele tinha que contentar com o que ele era. Entretanto, ele se rebelou contra Deus. E essa rebelião levou também muitos à apostasia no céu. Foi milhões, milhares e milhões de anjos que se rebelaram contra Deus. Não é um número pequeno. Não é a população de uma cidade, ou de um estado, ou de um país. São milhões, milhares de anjos que passaram para o lado de Lúcifer, por meio da mentira, né? Ele falando que o governo de Deus não era justo, que ele tinha um governo melhor, ele ia promover a liberdade para os anjos, que os anjos não precisariam ter um comandante à frente, igual Cristo na frente. Então ele estava desviando os anjos de prestar homenagem ao Filho de Deus. E isso aí pareceu mal aos outros anjos que fazia parte de Deus, né? Os anjos de Deus, que ficaram muito tristes, até choraram, e disseram para Lúcifer: você está seguindo um caminho errado, esse caminho não vai levar em nada, você vai perder, porque Deus é o Senhor do universo, ninguém pode combater contra Deus, nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus, e Ele é eterno, o que você vai fazer contra Ele? O que arma você vai usar para atacar Deus? Não tem como. Ele é eterno. E nós temos que ser submissos a Ele. E Ele também, Ele nos ama. Ele nunca foi contra nós. Ele nunca nos prejudicou em nada, nos tornando escravos. Pelo contrário, nós servimos a Ele com amor, com carinho, porque Ele nos ama. Ele nos dá todo o apoio. Então, Ele nunca pretendeu nos escravizar. E Lúcifer não concordava com essas afirmações, e dizendo que os anjos eram escravos, que já estavam com a cabeça já pronta, já para não aceitar as propostas dele. E ele se rebelou cada vez mais contra o governo de Deus. Lá no livro do profeta Ezequiel 28, 14 a 16, lá diz assim: tu eras querubim ungido. Veja o privilégio que tinha esse anjo. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, aquelas pedras avermelhadas, as joias, né? No meio das pedras afogueadas, que aqui é uma figura de linguagem, né? Não é que saía fogo das pedras, não. Afogueada é a cor da pedra, né? Andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado.
Veja bem, ele foi criado por Deus, até que se achou pecado em ti. O pecado, a iniquidade nasceu no coração de Lúcifer. É um mistério isso aí. Mas Deus não é o autor do pecado, como algumas pessoas julgam ser. Mas Deus não criou o pecado. E Deus também não criou um anjo mau. Mas Deus lhe deu livre arbítrio, liberdade para escolher. Se ele quer escolher e servir ou desobedecer a Deus. Então Deus deu a todos os seres celestiais, os habitantes dos céus, a liberdade para escolha. E Deus não criou robô, criou pessoas pensantes para pensar. Você nota bem que o próprio Lúcio questionou Deus aqui. Ele não concordou com as propostas de Deus. Ele tinha liberdade para pensar, para decidir se aceitava as propostas ou não. Então, Deus deu livre-arbítrio, mas Deus não criou um ser mau. Mas o mal brotou, nasceu no coração dele, de Lúcifer. E aqui ainda fala que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim, protetor, entre pedras afogueadas. Então, essa é uma profecia que se encaixa exatamente no comportamento de Lúcifer. É uma metáfora. A Bíblia usa um determinado rei para representar Satanás. Está entendendo? Então, sempre Deus usa as coisas daqui da terra para apresentar algo celestial. As forças nas regiões celestiais. Então, para que as pessoas pudessem entender tanto o plano da salvação como a rebelião que se estabeleceu num local santo, que é o céu. Nós vemos então que todo esforço fora feito para que Lúcio mudasse de opinião, mas ele não mudou. Ele se rebelou, anjos foram orientar que ele estava errado, o próprio Jesus mesmo falou com ele que o caminho não levaria em nada, que isso aí queria se arrepender mais tarde, que ele tinha que se arrepender e voltar para Deus. Ele não aceitou, ele prosseguiu, ele ainda apresentou, vocês, esses anjos todos estão comigo, são mais anjos que estão comigo do que estão no céu. Você vai deixar o céu vazio? Ele ainda falou assim, qual o tanto que estão junto comigo? Tem mais que estão comigo do que estão aí. Mas ele falou assim, olha, você vai se dar mal, não vai funcionar a sua estratégia, isso não vai dar certo. E ele incentivou os outros anjos a abandonar, e eles continuaram afirmando que Lúcio era o seu guia, era o seu dirigente. E assim eles fizeram essa escolha, né? E aqui ainda diz assim, que ele comprou, a palavra comércio, é que ele vendeu as suas ideias. Há muita maneira de você fazer um comércio, você vendendo ideias. Ele vendeu as ideias dele e os anjos compraram as ideias. Compraram e hoje estão perdidos. Tanto Lúcio, como os anjos que ele seduziu e como as pessoas que morreram no passado e seguiram as orientações de Satanás. E Satanás tentou, então, atacar o reino de Deus de toda maneira. Quando Deus convocou a hoste angélica, que Jesus estava até sentado a seu lado, e falou assim, olha, eu quero construir a terra, eu quero criar a terra, uma terra, um mundo novo. E o meu filho vai construir esse mundo. Ele vai fazer esse trabalho. Satanás ficou com mais raiva ainda. Você olha, quem ser consultado nisso era eu.
e até questionou a Deus, falou assim, olha, eu estou muito descontente, porque o Senhor não me falou nada. Aí Deus falou assim, olha, o que eu tenho que falar, eu falo com o meu filho. Ele penetra em todo o meu pensamento, ele está comigo. Tudo que eu tenho que te revelar, as coisas secretas, eu revelo para o meu filho. Agora, você imagina se eu tivesse revelado o plano da redenção para Satanás. Seria difícil hoje as pessoas se salvarem, porque ele não ia mudar de comportamento, ele queria mesmo usurpar o trono de Deus, né? O poder que pertence a Deus, então seria difícil, mas Deus é muito sábio, ele revelou só o Filho. Quando Satanás descobriu que Deus tinha um plano, ele foi realizado com o meio de Jesus. E Satanás tentou, a todo custo, atrapalhar a salvação de todos nós, impedindo que Jesus, tentando impedir que Jesus atingisse o seu objetivo. Mas Jesus foi firme e conseguiu o que ele pretendia fazer, foi morto, mas ele venceu Satanás. E Satanás tentou ainda prendê-lo na sepultura, para que o plano se realizasse. Mas Jesus saiu glorioso da sepultura. Foi mais um golpe nas ideias de Satanás. Antes ele tinha sido expulso lá no céu, porque ele promoveu uma guerra lá no céu contra os anjos de Deus e contra o próprio Deus, mas Cristo chamou o seu exército lá no céu, Miguel, né, chamou o seu exército e Satanás foi derrotado lá e foi expulso para a terra. Ele perdeu lá no céu. Então, chegando aqui, ele cheio de inveja de Cristo, cheio de ódio por ter sido expulso do céu, ele atacou o casal no Éden, Adão e Eva, e o conduziu à rebelião contra Deus também, arrebanhou ele para o seu lado. Mas só que Adão e Eva recebeu o plano da redenção e foi salvo em Cristo Jesus. Ele se apoiou na promessa que a semente da mulher, lá em Gênesis 3, 15, esmagaria a cabeça da serpente. E aconteceu na cruz. Ele recebeu uma ferida mesmo de morte na cruz. Mas só que ele continua vivo. Ele recebeu a ferida, mas ele continua ainda atacando a igreja. Ele será completamente derrotado no final. É interessante que ele foi expulso e continua a sua obra maligna, desencaminhando homens para se rebelarem contra Deus. Ele não estava disposto a ceder terreno, mas ele continuou sendo adversário mesmo de Deus e da sua igreja. Lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, lá diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui é apresentado que Satanás e seus anjos foram derrotados nos céus por Cristo, né? Mas ele agora está na terra, atacando a igreja aqui na terra. Nós estamos num campo de batalha, um conflito. O conflito é entre Cristo e Satanás. O próprio Jesus mesmo diz aqui em Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja bem, o próprio Jesus mesmo falou que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. A rebelião de Satanás agora encontra apoio por meio dos seres humanos, que foram seduzidos pelas mentiras e assim levá-los a desobedecer a Deus. Mesmo no tempo de Jesus, havia alguns judeus, né, que rejeitaram a verdade do reino de Deus sobre o Messias, né? Ele se colocava contra Jesus. Contra Jesus.
Jesus então os advertia, né, dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. É uma palavra forte, mas é verdade, né? E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Veja bem, não há verdade em Satanás. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Satanás, ele é mentiroso, né? Pai da mentira, porque ele seduziu os anjos dos céus com mentira, né? Dizendo que Deus não era bondoso, que odiava as pessoas, né? Ele sempre acusa a Deus por toda a tragédia que acontece no mundo. Ele pratica a maldade, provoca o caos, furacões no Rio Grande do Sul e outras partes do mundo, né? Maremotos, enchentes, né? E tudo que é mal, guerras, conflitos entre os governos do mundo, né? E depois ele fala que é Deus que é culpado disso. Ele provoca o caos e ele vai, inventa uma paz falsa lá, arruma uma maneira lá, para estar tudo resolvido aqui. Agora ele vai provocar outro lugar. Tem uma pessoa doente, o que ele faz? Ele vai, tira aquela doença ali, porque ele tem poder para fazer isso, que Deus lhe deu poder. Mas sendo que ele mesmo que colocou a doença. Ele vai, tira a doença e por meio aí de coisas espirituais, né? De terreiro, de feitiçaria e tudo, a pessoa então consegue ali se livrar de uma enfermidade, só que ele está lá por trás daquilo, ele está por trás de todo aquele movimento que vem a prejudicar de alguma forma a pregação do Evangelho. E assim ele conseguia atingir os seus objetivos. Então sabemos que Satanás está por trás de todos os conflitos e batalhas na Terra. Quando surge um conflito, para saber que ele está por trás disso aí, aconselhando homens para partir para a guerra, tentando de alguma forma seduzir as pessoas para provocar morte, né? Morte de crianças, destruição em massa, né? Então ele está por trás disso aí. E nós precisamos entender que ele não é bom. Alguns pensam que Lúcifer foi bom quando ele era anjo de luz, mas quando ele se tornou Satanás, a sua maneira de pensar se tornou completamente corrompida. A mente dele se corrompeu. E aqueles que o adoram, faz culto a Satanás, eles estão praticando um engano terrível. Eles estão completamente equivocados. Lúcifer nunca, ele foi bom quando ele saiu das mãos de Deus. Mas quando ele passou a cobiçar as coisas de Deus, ele transgrediu a lei que diz não cobiçarás, e se tornou então inimigo de Deus. Então quem o segue está lá na escuridão tremenda e é sujeito a perder por toda a eternidade a sua salvação. Está entendendo? Então Lúcifer, depois que se tornou Satanás, ele não é mais anjo de luz, mas é anjo das trevas. Mas Cristo tem um plano, e esse plano é revelado por meio da palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai distinguir um ser do outro, Jesus ou Satanás. Você vai escolher qual lado você vai ficar, no lado do vencedor, que é Jesus, ou lado do perdedor, que é Satanás. Ele foi derrotado no céu, derrotado na cruz e vai ser derrotado no final também. E aqui conta também uma coisa interessante. Uma coisa interessante que ele também vai ser também responsável pela guerra do Armagedon. Ele vai, todo o mundo todo
arrebanhar também os reis da terra para atacar o Cordeiro, que é Cristo, né? Mas o Cordeiro e a sua igreja o vencerá, porque ele é o Senhor do Senhor e Rei dos reis. No Apocalipse 16, 14, fala que o dragão reunirá os governantes da terra, com sinais de prodígio de mentira, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse 13, versículo 4, o dragão, Satanás, é um título dado, né? O dragão, aquela antiga serpente, né? Então ele recebe adoração juntamente com a besta. Todos aqueles que rejeitarem a pregação final do verdadeiro evangelho estarão do lado dos anjos rebeldes. De que lado você vai ficar, meu amigo, neste momento? Do lado do anjo rebelde ou do lado de Cristo, o vencedor? Eu faço essa pergunta para você, faço para mim também. Mas para isso nós temos que estar preparados para vencer, como Jesus venceu, o venceu na cruz. E aqueles que morreram em Cristo do passado, que foram lançados na fogueira, foram lançados por ordem e influência de Satanás, vão ressuscitar na primeira ressurreição para receber o galardão. Porque eles venceram como Jesus venceu. E é isso que você precisa fazer, meu querido irmão, irmã, amigos, é vencer por meio de Jesus. Ninguém pode vencer o príncipe do mal se você não orar, não buscar Deus em oração, diariamente buscando o poder dos altos céus para vencer todos os principados do mal, das regiões celestiais. Nós não vamos lutar contra carne e sangue, mas vamos lutar contra os príncipes do mal, os anjos das trevas. Então nós temos que estar preparados. E quem nos prepara? É o Espírito Santo. Ele vai nos preparar para que possamos vencer o mal. E vencer a nossa natureza má também, pecaminosa também. Satanás, então, ele vai promover uma reunião do mundo todo, a besta, o falso profeta, para implantar os seus decretos, incluindo o decreto de morte também, daqueles que são contrários aos seus planos, aqueles que não concordam com as ideias dele, mas aqueles que são do lado de Cristo. Então, Satanás vai juntar os reinos da terra, o poder religioso e político para seduzir o mundo todo com mentira, essa falsa doutrina que vão ser implantada no mundo é chamada o vinho de Babilônia. Está entendendo? O vinho são falsas doutrinas. Está lá no Apocalipse 18, 19, ele fala sobre Babilônia, né? As falsas doutrinas é o vinho de Babilônia, é os ensinamentos errados. E isso, Satanás vai aproveitar esse ensinamento com o poder político da época, que vindoura, então vai atacar o reino de Deus. Porém, o evangelho será pregado a todo mundo. E aqueles que aceitaram a mensagem do evangelho vão vencer Satanás, porque serão selados com o selo do Deus vivo. E esses aí o inimigo não vai poder derrubar esse povo, um povo grandioso. Lá em Apocalipse 20, versículo 9 e 10, e o verso 15, a última tentativa de Satanás tentar tomar o reino de Deus é quando a cidade santa descer do céu, a terra. Então, quando a cidade descer do céu, ele vai reunir todas as nações dos quatro cantos da terra para atacar o reino de Deus. Porém, ele receberá a pena final do trono de Deus, do trono branco, né? No julgamento final. Ele vai receber a punição. Vai descer fogo do céu e vai consumir o diabo e seus anjos, a besta, o falso profeta, aqueles que se apostataram de Cristo, o falso profeta.
aqueles que ensinaram doutrina errada, né? Que vem ensinando o mundo aí a superstição, ao erro, a mentira, né? Ensinando mitologia aí que a pessoa precisa de outras coisas a mais para ser salva, né? Benzeção, levar roupa para ser benzida pelo pastor, pelo líder religioso lá, do terreiro, de macumba, essas coisas. Essas pessoas vão perder a salvação, está entendendo? Então você tem que entender que vai haver um convite para você sair desses falsos movimentos religiosos, que há muitos têm deixado o verdadeiro evangelho para seguir a mentira, a ilusão, a fantasia, a fábula, como diz o apóstolo Paulo. Satanás está por trás disso, tentando seduzir as pessoas, colocando um pano nos olhos para que eles não vejam a verdade do evangelho e seguem a mentira, segue o rudimento do mundo, as vaidades do mundo. Está entendendo? Então, quando a Nova Jerusalém descer do céu, aí será o ataque final, a guerra final de Satanás contra a noiva de Cristo, que é Jerusalém. E assim, então, o povo de Deus estará seguro dentro dessa cidade. Não vai ser atacado por Satanás. E ele vai, junto com aqueles que não obedeceram a Deus, serão lançados no lago de fogo. Nós só não seremos seduzidos pelas mentiras do diabo se nós estivermos ao lado vou mostrar para você aqui, para você não ficar confuso, ao lado da Bíblia. Essa é a Bíblia. Você não tem uma Bíblia, procure tê-la. Uma Bíblia, você ser orientado nos caminhos de Deus, para você vencer desse combate. Que nós estamos no campo de batalha, ninguém vai ficar por cima do muro, ou você está do lado dele ou do lado de Cristo, está entendendo? Então, se você está do lado de Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, você está do lado do vencedor. Mas se você acredita que Lúcio é bom, você está equivocado. Infelizmente, digo para você, você precisa aceitar o que Deus tem para você, para a sua vida, para que você possa ser um vencedor, como os apóstolos no passado que foram massacrados por Satanás, mas venceram, morreram na fogueira, morreram decapitados, né? Como Paulo foi decapitado, João Batista morreu porque Satanás os matou. Ele é homicida, como diz aqui. Satanás sempre foi homicida. Ele mata para tentar conquistar pela força aquilo que não lhe pertence. Então ele é considerado como ladrão. O ladrão vem para roubar mesmo e destruir. Mas quando você está atento, vigiando, você não será surpreendido pelo ladrão. Por outro lado, também Jesus diz que vai vir como ladrão também, que o ladrão não fala o horário que vai assaltar ninguém, ele não marca o horário. Quando você assusta, ele já está em cima, já, e passa para cá, você já perdeu o objeto, acabou, você tem que entregar o objeto para ele, ou então você arriscar aí e perder sua vida. Eu não aconselho para ninguém fazer isso. Então, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e tenha a vida eterna. Não se esqueça disso. Lá em 1 Pedro 5, 8 a 9, eu deixo essa mensagem para você, mensagem de esperança. Diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, veja bem, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então veja bem, você precisa resistir ao diabo, todos nós temos que resistir pela fé, mas não é uma fé vaga, uma fé em qualquer coisa, não, é a fé em Cristo. Se você depositar sua fé em Cristo, você vai vencer, porque Ele falou que você vai vencer.
todas as tentações, né? Todas as maldades que ele coloca no teu caminho, no meu caminho, vai ser desfeito por meio de Jesus. Se você acredita nisso, você diga assim, eu acredito, eu quero fazer parte do exército de Cristo para a vitória final. Amém. Se você gostou, não se esqueça de inscrever no canal. Tá bem? Tá entendendo? Porque a sua inscrição faz muita falta e você não vai pagar nada por isso. Pelo contrário, você vai ter sempre um conteúdo de qualidade para você meditar e aprender na palavra de Deus. E você vai clicar gostei ou não gostei, porque você é livre para fazê-lo. Ativar o sininho e compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir, ou se você já assistiu, né? Compartilhar com seus amigos, seus parentes, esse assunto. E eu agradeço a você, muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Um abraço para você, até lá.